Sancionada pelo presidente Lula, a chamada taxa das blusinhas vai começar a valer. Atenção, Sheila, atenção, Carla, no dia 1º de agosto, hein? Sheila não usa isso aí, não. Sheila não compra lá, né? Harrods. Saks Fifth Avenue. A lei prevê a cobrança de 20% em impostos federais sobre as compras internacionais de até $50. A medida deve ser regulamentada nos próximos dias e temos mais informações de Brasília com ele, João Pedro Melo. Bom dia, JP. Oi, Megali, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, depois de muita discussão, no trâmite dessa proposta, o presidente Lula ontem sancionou de maneira rápida esse projeto de lei que cria o programa Mobilidade Verde e Inovação. Esse texto, ele tem um jabuti que é exatamente esse da taxação de compras de até $50, compras internacionais, vale destacar, chamada taxa das blusinhas. Segundo o Ministério da Fazenda, essa cobrança passa a valer no dia 1º de agosto e para as compras feitas a partir do segundo semestre, então, haverá essa cobrança de 20% referente ao tributo. O Palácio do Planalto disse o seguinte, que junto com essa lei vai ser publicada uma medida provisória que traz alguns ajustes no texto. Não é nenhum veto, de fato, a taxa das blusinhas, mas trata sobre a isenção de impostos sobre a importação de medicamentos. Ontem, o presidente Lula voltou a criticar as pessoas que apostam na valorização do dólar em relação ao real e de uma piora na situação econômica do país, destacando que quem apostar nesse cenário vai quebrar a cara e perder dinheiro, ele classificou como cretinos os que atribuíram a alta do dólar a declarações dadas por ele em entrevistas. Quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar a entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem sem medir a responsabilidade do que vai acontecer é muito ruim. Bom, essa declaração do presidente Lula foi dada durante a reunião do Conselhão, conselho que reúne aí mais de 200 pessoas, entre empresários, membros da sociedade civil, e durante esse encontro Lula destacou que o governo deseja que a inflação seja baixa. Ele também afirmou que já passou por um momento em que a inflação estava em 80% ao mês e que quer melhorar a vida da população mais pobre do Brasil. É importante que toda vez que a gente pense nesse país, a gente pense que se tem uma coisa que o governo deseja é que a inflação seja baixa. E eu quero que a inflação seja baixa porque eu fui operário de fábrica e eu vivi com inflação de 80% ao mês. Então eu rogo, eu peço, eu trabalho para que a inflação seja baixa. Mas eu também rogo e peço para que a gente possa melhorar a vida do povo mais pobre desse país. Bom, a reunião teve o objetivo de manter aberto o canal de diálogo entre o Executivo e a sociedade, colocando em debate sugestões políticas, além de pautas econômicas. Uma delas foi a questão do ajuste fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o país passa por esse momento desde 2015 e que o presidente nunca desautorizou o ministério na busca pelo equilíbrio das contas públicas. Nós estamos há 10 anos com um problema fiscal no Brasil. Ele começou em 2015 e ele não terminou até hoje. O senhor resolveu enfrentar essa questão e nunca desautorizou o Ministério da Fazenda na busca do equilíbrio das contas. Pelo lado da receita, sim, porque a nossa receita caiu 2% do PIB pelas renúncias fiscais nos últimos anos, como apontado pelo Tribunal de Contas, mas também pelo redesenho das políticas públicas, que está encomendada pelo presidente Lula, que vai ter a sabedoria de saber o que fazer e o que não fazer para não prejudicar a população mais pobre desse país, que é um compromisso nosso, do Ministério da Fazenda também. Acho que tá legal. JP? Oi, pois não, Miguel. O presidente mandou um cretinos para se referir aos analistas econômicos. Não, jornalistas, meu amor. Então, eu tava dando uma maciada pros colegas aqui. Cretinos. É isso mesmo. Tava bem irritado o presidente, hein?
Estava bem irritado ontem nessa questão relacionada ao Conselhão, usou essa palavra cretinos, fez ali, vamos dizer, deu recados duros, se a gente pode chamar assim, tanto para analistas como também para jornalistas. Estava um tanto quanto nervoso o presidente da República, e nesse discurso, né, que ele fez, ele também comentou sobre as medidas que já foram aprovadas no Congresso. O Haddad também deu alguns recados ali para o Congresso e para o mercado, claro que recados mais leves que os do presidente da República, e, por exemplo, disse que o governo Lula pode terminar com uma das melhores metas de inflação da história. E esse foi um ponto que, inclusive, repercutiu bastante aqui na capital do país, principalmente diante daquela meta flutuante, né, a meta contínua que foi colocada ao longo dessa semana, né? Então é uma questão que a gente, obviamente, tem que observar como é que vai funcionar, mas, de fato, como você destacou, Megali, o presidente estava um tanto quanto irritado. Eu entendo a irritação dele. Entendo que há análises bastante equivocadas a respeito da responsabilidade dele, embora ele tenha também a sua parcela de responsabilidade na alta do dólar, por exemplo. Mas quando um presidente da República usa um linguajar desse tipo, a liturgia vai pro saco, né? Ok. O ex-presidente era muito pior. Mandava calar a boca. A gente não pode baixar a régua, né? Não. A gente não pode aceitar que o novo normal seja mandar jornalista calar a boca, chamar de FDP, como fazia o ex-presidente, né? Então, perto disso, o que o Lula diz parece até um elogio, mas a gente não pode se basear em Jair Bolsonaro como régua moral, né? No tratamento com a imprensa. Não me parece que seja a melhor maneira de lidar com a questão, né? Existem modos mais republicanos de se referir a uma análise eventualmente equivocada. Mas em frente. Valeu, JP. Agora, Valeu, pessoal. Bom trabalho. Até mais. para nós, a gente sabe que normalmente quando esses termos duros são usados, a gente foca no termo e esquece qual é o foco da discussão, né? A gente esquece qual é o outro lado da discussão, dólar a 5,51.